Queridos, vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 19. O nascimento de um verdadeiro crente. Esse é o tema da mensagem. Como é que nasce o verdadeiro crente? Você é crente, irmão? Verdadeiro, verdadeiro? Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 9, verso 1 ao verso 9, vai dizer para nós assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que eram de Cristo, que era da religião, eram israelitas, era da nossa mesma fé, que confessa a nossa fé, né? Que Jesus ele é conhecido como o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então esse caminho tem tudo a ver com o próprio Cristo. Tanto homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, já com C minúsculo, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A visita de Ananias. Agora vamos falar de outro texto. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse as vistas. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. É uma ordem, entendeu, irmãos? Vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram nos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém. Pai, estamos diante da tua palavra. E ela por si só, ela já fala. Mas eu creio que o Senhor tem algo mais a acrescentar ao nosso coração. Fala com a tua amada igreja, pois damos total liberdade ao Senhor para falar, para tratar conosco. E não damos liberdade a nenhum outro espírito se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é consagrado ao Senhor. Fala conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, mesmo em meio a tanta luta que a igreja tem passado, e quando eu falo da igreja, eu digo a igreja de Cristo, não a igreja Nova Vida propriamente dito, a gente tem visto muitas pessoas se convertendo. Mesmo em meio a tanta luta, muitas pessoas estão se convertendo ao Evangelho. E diz a pesquisa que nós já somos aproximadamente 30%
né, de evangélicos, de várias denominações. Nós já somamos nesse país. Mas parece que existe algum problema no nosso meio que ainda precisa ser superado. Ainda carece de superação. O que, queridos, mesmo que a igreja cresça, o número de pessoas também que abandonam o evangelho tem sido muito grande. Tanto no crescimento quanto no desvio. Que a gente chama de desviado, eu não acredito em desviado, mas vamos tratar por esse lado. Vamos usar esse termo que muitos acreditam ser. Mas eu não acredito que haja desviado. O que eu acredito é na pessoa que nunca teve um encontro real com Cristo. Esse eu acredito. Dizem que há mais ou menos, queridos, 50 milhões de evangélicos no Brasil. Cerca de 50 milhões. Mas da mesma forma que existe 50 milhões de evangélicos, também há um número quase que idêntico daqueles que nós costumamos chamar de desigrejados. Ou seja, aqueles que já tiveram um dia na igreja, um dia com Cristo, e por algum motivo, por algo que aconteceu no meio do trajeto, a pessoa abandona, mas não escolhe uma outra religião. Permanece crendo em Deus, porém, não frequentador mais de nenhuma igreja, são os desigrejados. E eu acredito também que o maior problema disso tudo está na falta de raiz. Porque uma árvore que ela é bem enraizada, que a raiz ela é profunda, pode vir o vento que for, haja o que houver, mas a raiz, ela é firmada, ela não deixa que essa árvore venha a se quebrar. E eu lhe pergunto, querido, será que nós aqui, estamos aqui reunidos, e você que está me ouvindo pela internet, será que somos cristãos de verdade? Será que nós somos crentes mesmo, que a gente pode bater no peito e falar, haja o que houver, eu sou cristão? Porque, queridos, quem se converteu de verdade, jamais desistirá do caminho. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Às vezes, por causa de um escândalo ou outro, as pessoas se esfriam. Mas eu lhe pergunto, amada igreja, o que é que Jesus tem a ver com os escândalos? O que o Senhor tem a ver com o erro de homens, com a falha de uma igreja, com o erro de uma igreja ou de outra? O que é que Jesus tem a ver? Esse homem Saulo, ele era do tipo que ninguém imaginava que ele poderia vir um dia a se converter, porque ele era inimigo do cristianismo. Então ele veio a se converter como eu e você. Talvez, se eu perguntar aqui a alguns, você acha que alguém no passado acreditaria mesmo que você se converteria? Será que alguém olharia para você e disse assim, eu não acredito, a minha vida foi assim no passado, irmão. Eu não acredito, você nunca vai ser crente. Logo no início da minha conversão, irmãos, eu tive muitas pessoas, inclusive da própria família, que falaram, eu não acredito que você é crente não, rapaz, de jeito nenhum. Primeiro que você era roqueiro, você é maluco, não raciocina. E realmente, irmão, o que roqueiro tem na cabeça? Piolho, era só o que eu tinha. Não tinha nada na cabeça, entende? Então todo mundo olhava para o Paulo e achava que o Paulo jamais. E quando eu entrei para esse caminho, as pessoas não acreditaram em mim. Mas esse homem Paulo, que logo após ele passou a ser chamado de Paulo, um homem apenas, ele impactou a Ásia. Um homem apenas, ele impactou, querido, toda a Europa, ele impactou a Europa. E nós hoje somamos no Brasil 50 milhões e não impactamos o nosso país. Nós não impactamos o Rio de Janeiro. E quantos cristãos existem no Rio de Janeiro? E nós não impactamos o nosso estado do Rio de Janeiro. Nós não impactamos São Cristóvão, irmãos. Não impactamos. E vou mais longe ainda, nós não impactamos a Rua General Argolo e a Rua General Bruce. Você está entendendo isso, amado? Olha como é que a coisa vai se afunilando para a gente. E poucos tiveram uma conversão tão espetacular quanto foi a conversão de Saulo. Ele foi torturado,
e passou por todas as adversidades que levariam muitos de nós até a desistir. Esse homem, quando se converte, eles não acreditavam na conversão dele. Se você ler a história depois de Paulo, você vai ler a história de Paulo, vai ver quanto esse homem sofreu quando ele foi torturado. E nós precisamos, nessa noite, fazer uma análise bem sincera da nossa vida. A primeira coisa que eu quero levar você a analisar, primeira coisa, você é verdadeiramente convertido? Não responda por enquanto. É verdadeiramente convertido? Ou será que apenas foi um ato e naquele ato você foi assim meio que impulsionado? Não, agora você tem que fazer um curso de batismo. Aí você fez um curso de batismo. Ah, é legal. Que maneira aquela água. Vou me jogar naquele batistério ali, que para muitos é uma piscina, mas não é uma piscina, é um batistério. E você vai e passa nas águas e, poxa, olha, muito legal, gostei desse negócio. Será que é só isso? Parou por aí? Você é um crente de raiz mesmo? É um cristão de raiz, firme? Ou você faz parte daqueles que não suportam as adversidades? Ou você faz parte daqueles que não suportam as pressões? Porque muitos não suportam a pressão. Uma das coisas, querido, que há no ministério pastoral, são as pressões. Por isso que quando a pessoa diz para mim assim, eu queria tanto ser pastor, eu digo, meu irmão, para pensar no que você está falando, rapaz. Para pensar, porque não é um oba-oba. É pressão em cima de pressão, irmãos. É muita pressão. Não é fácil. Você acha que é fácil? Não é fácil ter um ministério. A terceira pergunta. Você vai fazer mudança na vida das pessoas que fazem parte do teu contexto? Você fará parte, você impactará pelo menos a sua casa, a sua família, o seu bairro, o seu trabalho? Será que você consegue impactar pelo menos essas poucas pessoas que passam por você? Tem que pensar nisso. Ou será que eles vão passar em branco? Será que nada vai acontecer? Vou esquecer que você um dia passou na vida deles? Ou será que, através do seu testemunho de vida, através das palavras que você proporciona de confiança, de fé, de ousadia, será que essas palavras vão ficar cravadas nos corações das pessoas que passarem pelo seu caminho? Ou deletarão? Porque há pessoas, irmãos, que entram e saem, parece que não estão, de tão insignificantes que são. A pessoa entra, passa um período em determinado lugar e quando vai embora ninguém sente falta. Por quê? Porque não impactou, não marcou, não deixou a marca. Sabe? E como é importante a gente passar pelos lugares e deixar uma marca. É muito importante isso. A conversão de Saulo, pelo menos a mim, me impressiona. Mas o que será que aconteceu, irmãos? O que podemos observar na conversão de Saulo? Primeiro ponto, quem é que pregou para ele? Qual foi o pastor que pregou para Saulo? Você lembra? Quem foi o pastor? Foi o próprio Jesus. Você entende? O próprio Jesus estava ali, falando com ele, falando com Saulo. O próprio Jesus aparece na frente dele. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já era assunto nos céus, estava na glória e agora ele resolve ter um encontro com Saulo. Ele encontra Saulo para que dali fosse gerado um crente. Ali foi gerado o crente. O verso 3 ao 5 vai dizer, enquanto seguia pelo caminho ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Portanto, Saulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Isso parece óbvio, irmãos. Parece uma coisa óbvia. Cristãos são todos aqueles que são considerados cristãos, os que tiveram um encontro com Jesus. Sim ou não? Não é assim? Eu tive um encontro com Jesus. Então eu sou cristão porque eu tive um encontro com Jesus. Você teve um encontro com Jesus?
Você teve um encontro mesmo pessoal, através da sua palavra. Talvez você não tenha visto ele pessoalmente, mas a palavra em que ele ministrou ao teu coração, ali você teve um encontro mesmo com Jesus. Porque tem muitos, queridos, que estão se convertendo a uma igreja. Tem muitos que estão se convertendo a uma denominação. Não, eu sou dessa igreja. Aí se ela acabar, se a igreja acabar, acabou para mim. Por quê? Porque essa igreja é show, essa igreja é tremenda. Eu gosto daqui porque o negócio aqui é diferente. Então não pode ter uma outra igreja. Então há pessoas que se convertem a uma denominação. Mas a igreja é um lugar maravilhoso, sim ou não? Eles foram embora não, irmão, não me abandonem. Eu fico preocupado com o abandono, eu não quero ficar sozinho. A igreja não é um lugar maravilhoso, irmão? É maravilhoso. Que lugar bom, irmão. Como é legal a gente chega aqui, aí aperta a mão de um, ora por outro. Irmão, aí daqui a pouco tem um bicudo com a gente, mas a gente vai chutando o bico pra lá, né? E é assim mesmo, que família é assim. Família tem bico ou não tem, irmão? Você tem família, não tem família? Não tem bico na família, não tem de vez em quando um que vai lá e tal. Entre um casal, há bico. Imagina dentro da igreja que nós lidamos com vários tipos de pessoas. Então de vez em quando um vai e se arranha daqui. Mas que lugar bom de ficar. É a igreja. Muitos tiveram encontro com a igreja, irmãos. Muitos tiveram encontro com a palavra ministrada. Muitos tiveram encontro com o louvor. Eu gosto dessa igreja porque o louvor da igreja, olha aqui, tem um cara barbudo lá, rapaz, no louvor, que quando ele toca e canta, olha, me dá um arrepio. Olha, é um negócio impactante. Aí tem um cara na bateria lá, para que de vez em quando dá umas viradas na bateria. Que show! Há pessoas que se convertem assim. Você acredita nisso, irmão? Você acredita que eu estou lhe falando uma verdade? Se converte ao ministério. Eu me converto ao ministério de louvor, porque eu gosto, é o jeito que eles tocam, é o jeito que eles cantam, o negócio é legal. Aí de vez em quando chega o barbudo lá, dá uns pulos aqui, né, barbudo? Ah, é legal, o cara tá cinquentão, mas tá pulando lá, sabe? Então essa igreja é legal. Aí se converte à igreja porque a igreja é legal. Será que isso é uma verdadeira conversão, irmão? Tudo isso é bom. Mas, querido, igreja não é clube. Igreja não é um clube. Igreja é lugar de adoração. Igreja é lugar de louvor, de adoração a Deus. Igreja é lugar em que você escuta o que você não quer. Você está entendendo isso, amado? Igreja é isso. Se você sair de casa dizendo, Senhor, fala aquilo que eu quero ouvir para alimentar o meu ego, para abençoar meu coração. Não. Peça para Deus, Senhor, fala comigo aquilo que eu preciso realmente ouvir da tua parte. Isso é igreja. Então muitos voltam à igreja por necessidade. Eu necessito estar na igreja. Mas ao sair da igreja, não tem nenhum relacionamento com o Jesus da igreja. Porque o meu relacionamento, a minha conversão, não foi um encontro com Jesus. Eu tive encontro com qualquer coisa, encontrei amigos aqui dentro. Então quando a gente encontra amigos é muito legal, porque a gente encontra um amigo, aí vai conversando com o amigo, olha, se identifica com o amigo fala da igreja, a gente acaba ficando porque nós temos amigos aqui. Não, querido. Isso tudo é bom? Sim. Mas isso tudo não te salva. Isso tudo não te leva ao céu. Isso tudo não transforma a tua vida. Quem transformou a vida de Saulo foi Jesus. Você está entendendo isso, amado? Jesus. Então Saulo, ele se converteu por Jesus. E quando ele necessita, ele vai a Jesus. Quando a gente se converte a um ministério A ou ministério B, a gente quando precisa de alguma coisa, eu vou ao ministério A ou ministério B. Mas quando a gente se converte a Jesus, irmãos, a gente vai direto a Jesus. A gente dobra o joelho em casa. Você dobra o joelho aonde você está. E ali você sabe que Jesus está presente. E aonde Jesus está, ele impacta a tua vida. Porque você ora e ele responde. É uma via de mão dupla. Você está entendendo isso, mano? Que maravilha. Então a primeira coisa que gera um cristão verdadeiro é ter um encontro real com Cristo. Um encontro real com Jesus.
Como diz 2 Timóteo 1, 11 e 12, para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Quem está falando isso? É o Paulo, aquele que foi convertido por Jesus, o qual foi o pregador de Paulo. Você está entendendo? Olha o que ele diz aqui. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo sabia em quem ele cria, querido, e não em que ele cria. Ele sabia em quem ele cria. E isso é importante, você saber em quem você crê. Porque o verdadeiro cristão, ele não crê em algo, mas ele crê em alguém. E esse alguém é Jesus. Nós cremos em Jesus Cristo. E muitos se renderam a Jesus, muitos se batizaram, frequentam a igreja, mas não conseguem sentir a presença. E eu quero abrir um parêntese aqui. O defeito não é da igreja. O defeito não está no ministério. Você está entendendo? Às vezes a gente pensa assim, eu não sinto Jesus naquela igreja. Eu não sinto Jesus quando eu estou no lugar A, no lugar B. O problema não está na igreja. O problema está em você, que não sente a presença, que não abre seu coração, que não tem intimidade com Ele. Só existe, amado, uma verdadeira conversão quando você tem um encontro com Jesus, não com uma organização. A organização é uma consequência disso. A igreja, o lugar onde nós estamos, é consequência da sua verdadeira conversão. Eu me converti verdadeiramente, então agora a igreja ela faz parte da minha vida. Por quê? Porque eu sou convertido, então se você é convertido, a igreja ela faz parte, ela é uma consequência, os ministérios são consequência, mas não é o teu alvo principal, porque o alvo principal é Jesus, que é o Senhor da igreja. Quando estou entendendo isso, diga amém. A segunda coisa, que está muito ligada uma com a outra, é que quando Paulo está lá e vê aquela luz e ouve uma voz, ele faz uma pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez? Olha o verso 5. Ele perguntou o quê? Senhor. Olha a pergunta de Paulo. Senhor, quem é? Quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você segue. Portanto, querido, a segunda coisa, o verdadeiro cristão, ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele sabe que Jesus, ele é o Senhor. Paulo, ele reconheceu no ato da sua conversão que Jesus é o Senhor. Ele não pode ser o seu Salvador se não for o teu Senhor. Ele não pode ser o seu Senhor se não é o teu Salvador. Não, ele é o meu Salvador e Senhor. Não, Senhor não. Como assim? Ele é Senhor e ele é o Salvador. Hoje nós chamamos muita gente de Senhor, né? Isso é até um ato de respeito. A gente fala, como é que vai o Senhor, como é que vai a senhora, como é que está o Senhor, para onde o Senhor vai, né? A gente fala isso talvez num ato assim de respeito. Mas quando Paulo diz para o Senhor, Senhor, ele estava dizendo para Jesus, o Senhor é o meu amo, eu sou servo. Tu és o meu Senhor, o servo sou eu, o escravo sou eu. Paulo tinha isso enraizado nele, ele tinha plena consciência de que ele era escravo de Cristo, que o Senhor era o Senhor com S maiúsculo. Era o mesmo que dizer, tu és meu amo. Eu não sou nada sem ti, Senhor. E quantas pessoas que fazem de Jesus o seu servo e trabalha como sendo ele próprio, o próprio Senhor. Mas os crentes naquela época assumiam uma condição de escravo, de servo, e não se envergonhavam disso.
Eles não tinham vergonha de ser chamados de escravos do Senhor, de servos do Deus Altíssimo. E Paulo já se coloca como um escravo e como um servo. Paulo já reconhecia isso. Assim nasce um verdadeiro cristão, quando ele reconhece o senhorio de Jesus. 1 Coríntios 7, 22 ao 24 vai deixar claro. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Nós fomos comprados por preço. Nós somos escravos porque fomos comprados com preço, e preço de sangue. O preço foi altíssimo, queridos. Aí diz aqui, não se torne escravo de homens. Ou seja, escravo de Cristo, é maravilhoso ser escravo de Cristo. É bom demais ser servo do Deus Altíssimo. Ele diz, irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Que direito tem um escravo, irmãos? O que você pode dizer? Qual o direito de um escravo? Fala para mim. Escravo faz o quê? O direito do escravo é obedecer. Sim ou não? O escravo tem que obedecer. Esse é o direito do escravo. Uma coisa que ele pode fazer é obedecer. E Paulo, ao ter o encontro com Jesus, que ele o chama de amo. E nós, os crentes da atualidade, como é que nós nos consideramos diante do Senhor? Amado, quantos ministérios exaltam o homem? Você conhece isso? Conhece ministério que o nome está estampado lá? Missionário fulano de tal. Estampa o nome. E Jesus, não, Jesus é apenas um detalhe. O importante é, o missionário está lá. O pastor A, o pastor B, fulano, beltrano, o cabeção está lá. E Jesus, não, Jesus é só um detalhe. O que importa é ter o fulano, o beltrano. E o que mais se vê hoje são crentes cheios de capricho, irmãos. Cheios de vontades pessoais, que fazem o que querem. Crentes que são donos da própria vida. Que bate no peito e diz, minha vida, minhas regras. Você já ouviu isso, sim ou não? Minha vida, minhas regras. Como assim? Isso não dá para nós. O verdadeiro cristão, ele não tem, a vida dele não é dele. O que você faz com o teu corpo, você precisa saber se Cristo adota e aceita aquilo que você faz com o seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo não é seu. O nosso corpo pertence ao Senhor, a sua vida pertence a Ele. Se é que você é o verdadeiro cristão. Mas o que mais se vê é o contrário. Eu mando e Jesus tem que fazer. Porque se não fizer, não serve. Essa igreja não serve. Por quê? Porque eu dei ordem, eu mandei e não aconteceu como eu queria. Meu amado, para nós, igreja do Senhor, só resta uma coisa. Amém. Obrigado, Alex. Amém, irmãos? Amém. É só o que resta. Não há questionamento nenhum. Ainda existe escrito Jesus como servo. Jesus é Salvador. Ele é mestre, irmãos. Jesus é médico, Ele é provedor. Mas antes de tudo, Ele é Senhor. Você acha que Ele pode curar, sim ou não? Ele é o médico dos médicos. Mas antes de ser médico dos médicos, Ele é o Senhor. Ou seja, Ele cura se Ele quiser. Eu quero, vai ser curado. Eu quero, vai ser liberto. Eu quero, vai acontecer. Eu quero. É Ele que quer. Por que quando nós oramos por enfermo, quando você ora por enfermo, Senhor, abençoa, Senhor, que haja cura e que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade, é certo. Eu desejo a cura. Você deseja que alguém se cure? Eu desejo a cura. Mas não sei qual é o tratamento de Jesus. Não sei. Jesus é o Senhor, é soberano, irmãos. Ele faz como Ele bem entende. E Ele continua sendo Deus. Como nós cansamos de louvar aqui, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer? Continua sendo Deus. Ele não muda.
Ele não muda porque a doença veio, ele não muda porque foi curado, ele continua e permanece o mesmo. Não seremos um crente verdadeiro enquanto não houver um encontro pessoal com Jesus. A partir do que você entende que Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, o maior chamado do Evangelho, querido, é para nós nos submetermos à vontade de Deus, custe o que custar. Nós fomos chamados para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle, ela é boa e agradável. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Pode não ser boa para você, pode não ser perfeita para você e muito menos agradável. Mas a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Verso 23 ao 24 de Lucas 9 vai dizer: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, todos os dias, nós devemos pegar o nosso ego e matar. Matar o nosso ego. Todos os dias, negar a si mesmo. Nem tudo que deseja fazer, você pode fazer. Nem tudo, irmãos, porque você é escravo. Nós não decidimos pela nossa vida. Isso é tão importante a gente gravar aí para casa com essa consciência. Eu não decido pela minha vida, quem decide é Cristo. Porque eu sou escravo, eu sou servo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele manda e faz do jeito que Ele bem entende. Amém, querido? Estão entendendo isso? Glória a Deus. Saulo achava que era o dono de tudo, que era o dono da verdade. Até que um dia Jesus teve que apagar Saulo. Apagou a visão dele. Suas luzes interiores se apagaram, não enxergo mais nada. Não estava vendo absolutamente nada. Suas convicções caíram por terra. Aquela visão, quando Paulo perde a visão, não foi somente a visão física. Ele perde toda a luz, todo aquele seu entendimento interior, tudo que ele entendia, irmãos. Ele passou, quando ele passa a ver, ele vê uma nova realidade da vida. Ele passa a ver Cristo como Cristo realmente é. Ele passa a olhar para ele e ver o que ele realmente é. Miserável homem que sou. O bem que quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse me persegue. Um homem para falar isso, querido, só quando descortina seus olhos, só quando ele fica com a cegueira interior, quando cega o seu interior, aí cai por terra toda a soberba, toda a vaidade. Quando ele abre os olhos, é um novo homem. É um novo homem, é uma nova criatura. Ao abrir os olhos, Paulo passou a enxergar a vida de maneira completamente diferente. Muitos de nós, querido, muitos de nós, presta atenção nisso, precisamos passar por um apagão. Precisamos passar por isso. O Senhor apagar muitos conceitos que temos. Muitas coisas que nós temos dentro de nós, o Senhor precisa apagar. Você tem um apagão, nem que seja 3 dias de apagão. E quando abrir os seus olhos, abre seus olhos para uma realidade. Abre seus olhos dizendo: Jesus é o Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Eu posso confiar nele. Eu faço o que ele quer. Eu sigo os seus preceitos. Você enxerga hoje um mundo diferente, irmãos? Será que você enxerga hoje o mundo de outra maneira? Como é que você vê o dinheiro hoje? Como é que você está enxergando o dinheiro hoje? Como seu Senhor? Como você está vendo as suas finanças? Todos nós carecemos de Cristo. Você enxerga as pessoas de maneira diferente? Como você está enxergando as pessoas, querido, que estão ao seu redor? Em terceiro e último lugar, crentes verdadeiros reconhecem que foram comprados por um alto preço. Portanto, amados, sua vida não te pertence mais. Quem tem Jesus como Senhor, também o tem como Salvador. Porque quem não o tem como Senhor, não basta somente o Salvador. Ele é Salvador, ele é Senhor. Ele é Senhor e Salvador. Uma coisa está ligada à outra. Não vá separar, não pode separar isso. Essas palavras são inseparáveis. Você entende isso, irmão? É inseparável.
Sabe? Ele é Senhor e Ele é Salvador. Ele é Salvador e Ele é o Senhor. Eu não o tenho apenas como meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor. Ou Ele é tudo, ou não é nada. Não tem meio termo. Você está entendendo a palavra que Deus está ministrando no teu coração? Então Saulo entendeu que quando ele estava perseguindo a igreja, também perseguia Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. 1 Coríntios 12, 26 ao 27. De maneira que, se um membro sofre, olha aí, irmãos, olha o que é um verdadeiro crente. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. Ninguém pode servir a Jesus se não estiver ligado no corpo. Você está entendendo isso? Jesus e a igreja são inseparáveis. Eu não posso servir a Jesus dentro da minha casa e dizer, não, eu estou em casa, eu sou um desigrejado, mas eu sirvo a Jesus. Se você serve a Jesus e se considera uma igreja dentro da sua casa, eu quero dizer que você está decapitado como igreja. Você separa a cabeça do corpo. É um Cristo decapitado. E o nosso Jesus, ele tem a cabeça e o corpo é a sua igreja. Você está entendendo isso, amado? Nós somos o corpo de Cristo. Não há vida cristã fora do corpo. Grave isso. Não há vida cristã fora do corpo de Cristo. Arranca um membrozinho do teu corpo. Deixa fora. Eu não lhe dou 24 horas para estar cheirando mal. Não lhe dou 24 horas. Para aquela carne está apodrecida, está cheirando mal. Um membro que se diz membro fora do corpo, ele cheira mal, porque o pecado cheira mal. Isso é pecado. E o pecado tem mau cheiro. Não há vida fora desse corpo. Em último lugar, para estar encerrando, o verdadeiro cristão está disposto a pagar um alto preço por amor a Jesus, até sofrer se necessário for. Você está disposto a pagar um alto preço, irmão? Você está disposto a pagar um alto preço enquanto cristão? Por amor a Jesus, por amor a Cristo. Porque no capítulo 9 de Atos, no verso 10 ao 14, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse a Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Verso 14. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então, querido, se você é convertido, você é realmente um homem, uma mulher de Deus, se prepare para ser perseguido e se prepare para que as pessoas não acreditem na tua conversão. Se prepare. Mas como assim, pastor? Não acreditavam na conversão de Saulo. Não, esse homem não. Não, ele não. Esse daí não. Ser cristão tem um alto preço a pagar, amado. A gente acha que basta só eu venho à igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante. E na primeira perseguição, irmãos? Como vai ficar a igreja? Se nós fôssemos agora perseguidos. Você já parou para pensar nisso, amado? Agora perseguido, aqui dentro dessa igreja. Perseguido. Se entrasse um grupo aqui agora e dissesse para você, negue a sua fé em Cristo, o que você faria? A pergunta é, somos verdadeiramente cristãos? Você acha que nós estamos longe de uma perseguição? Você acha que isso não pode acontecer a qualquer momento no nosso país? Você acha sim ou não que isso pode acontecer aqui? Eu acredito que pode acontecer.
como já estamos sendo perseguidos. Pare para pensar como estamos sendo perseguidos. Eu sou de um tempo em que o jogador de futebol fazia um gol e tirava a camisa e estava lá escrito Jesus. Não pode mais. Não posso mais confessar a fé. Você está entendendo? Mas não pode mais, porque é proibido. Jesus está proibido. Romanos 8,18 vai dizer, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Muitos vêm para Cristo pensando que vai ser tudo um mar de rosa. Na primeira perseguição, irmãos, deixam tudo para trás. Na primeira perseguição, aonde está o cristão? Por isso que a palavra do Senhor, ela diz, quando Jesus voltar, achará fé na terra? Ele achará fé? Fica essa pergunta para o seu coração. O verdadeiro crente, ele testemunha de Jesus. Ele não vive na inércia. Ele testemunha e ele faz. Eu não consigo entender, na minha cabeça, um crente que vive na inércia. Não consigo entender. Eu estava conversando essa semana com um irmão, acho que foi até com o Davi que eu conversei. O cara está lá fora, ele toca em conjunto, toca em pagode, o cara é um tremendo guitarrista, é baterista, o cara é tudo. Quando vem para a igreja, pronto. Agora eu quero ficar sentadinho aqui, eu quero parar, porque agora eu quero ser crente. Irmão, vai trabalhar. Agora é hora de fazer. O talento que Deus lhe deu lá fora, Deus agora te resgata para você usar o seu talento aqui dentro. Quantos tem aqui dentro, querido, que tem talento e que não se coloca à disposição da obra? Professores natos, eu não vou me colocar à disposição. Não, já basta o colégio em que trabalho. Amado, em nome de Jesus, saia da inércia. Do verso 15 ao 22, cadê o mistério do louvor? Vem cá, Davi. Chama então a galera aí. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha o que o Senhor está falando para ele, vai lá que eu vou mostrar para ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ah, meu Deus do céu. Se nós pastores fôssemos convidar você dessa maneira, irmão, vem trabalhar com a gente, vem sofrer no nome de Jesus. Quantos viriam? Aí eu lhe pergunto, quantos sairiam correndo hoje? Vem sofrer comigo, vem sofrer com a gente. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, já foi reconhecido, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escama, e ele voltou a ver. A seguir voltou-se e foi batizado. Ou seja, eu quero logo. É ser batizado, tem que ser agora, eu tenho que agir. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo, não está falando de Paulo, todos que ouviam Saulo, ainda Saulo, estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Israel os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Olha a perseguição, irmão, mais ele se fortalece. Quanto mais duvidam de você, mais você precisa se fortalecer em Cristo. Se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, mostrando que Jesus é o Cristo. Portanto, a conversão não é para ser servido. Você se converteu para servir. Está entendendo, irmão? Você é um verdadeiro cristão? Somos verdadeiramente crentes em Cristo? Então saia da inércia. Saia da inércia. Se apresente. Ah, mas eu não tenho talento. Aprende.
Ah, mas eu não sei fazer nada, aprende. Aqui tem escola para você aprender. A igreja é uma escola. Sabe, querido? Eu considero o ministério dessa igreja uma escola para mim. Não é trabalhando do pastor Maurício, não, mas eu falei para ele, olha, uma das coisas que eu dou graças a Deus pelo seu ministério é que você foi o meu professor, meu mestre, me ensinou. Me ensinou como é que eu administro ministérios. Péssimo administrador de ministério. E hoje eu vejo como ele lida. Que bênção, irmão. Como eu aprendi isso. Como eu aprendi. Você tem uma escola aqui dentro. Procure um ministério e diga, eu quero fazer parte dessa obra, porque eu sou crente. Vamos colocar de pé, irmãos. Se você é crente, se apresente. Esse é, se eu posso chamar, o recado de Deus para a igreja nesta noite. Se apresente. Basta você dar um passo apenas. Deixe o resto com Jesus. Mas venha sabendo, vai ser perseguido. As pessoas vão duvidar de você. Vão duvidar de você. Muitos vão dizer, você não é nada, você não é ninguém, você nem serve para isso. Muitos vão dizer isso. Muitos vão dizer isso. Logo no início, quando eu fui ungido pastor, alguém falou, ele? Que é isso? Acho que o pastor Augusto está maluco de ungir esse cara. Tive que carregar isso comigo. Você vai carregar isso. Mas os humildes serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. Curve a sua cabeça. Eu gostaria que você, querido, fizesse a tua oração nessa noite, dizendo, Senhor, eu quero servir. Eu quero servir. Aonde o Senhor tem um lugar para mim? Pergunta ao Senhor. Senhor, aonde o Senhor deseja que eu me encaixe aqui nessa igreja? Aonde? Deus vai te mostrar, querido. Pai, em nome de Jesus. Estou diante da tua igreja, estou diante de cristãos, Pai. Estou diante de servos. Homens e mulheres que nasceram de novo. Que já passaram pelas águas batismais. Mas também eu estou diante de pessoas, Senhor, que por algum motivo foi gravemente ferido. Seja conosco aqui, seja no ministério externo, seja lá fora. Pai, foi gravemente ferido. Mas eu lhe peço, cura, Pai. Que haja cura em nome de Jesus. E que nenhum dessa igreja se perca. Que todos, Pai, que todos sejam chamados cristãos, verdadeiros, genuínos. E que não tenham de que se envergonhar. E que essa rua não se envergonhe dessa igreja. Que esse bairro não tenha vergonha da igreja Nova Vida de São Cristóvão, Pai. Mas que nós sejamos conhecidos como uma igreja ativa, que faz, que age. Em nome de Jesus eu oro, coloco nas tuas mãos cada membro da igreja, cada ministério. Coloca em tuas mãos, Senhor, a vida do nosso pastor. Que o Senhor dê sabedoria a ele. Continua, Pai. Continua usando o teu filho na administração. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença aqui. Em nome de Jesus.